Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal No Alvo, lugar onde exploraremos verdades profundas e impactantes. Hoje eu quero compartilhar com você algo que aconteceu no Brasil e eu quero mostrar esse vídeo para você. Fique até o final porque com certeza vai mudar a sua vida. E esse vídeo vai mudar a sua vida. Então preste atenção no que nós vamos ver agora. Bem, deixa eu contar para vocês. Aqui está um grupo de pessoas famintas pela palavra de Deus. Sabe, uma das facetas do temor do Senhor é tremer diante da sua palavra. Pessoas que amam a palavra do Senhor são aquelas que temem a Deus, amém? Amados, preste atenção no que ele vai falar agora. Para você que não conhece, esse é um pregador muito conhecido no meio cristão americano. Aqui está traduzido para você, está dublado, melhor dizendo. Depois eu vou falar mais a respeito. E preste atenção no que ele vai falar. Esse é o John Bevere. Ele tem inúmeros, muitos livros escritos, como Temor do Senhor, Um Coração Ardente e vários livros muito profundos e bons. Então é importante a gente ouvir o que ele falou e discernir e entender o que está acontecendo aqui. Pai, em nome de Jesus, fale conosco de novo. Confiamos em você para cada palavra. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Vamos direto para a sessão número 2. O título dessa sessão é Um Vislumbre da Sua Grandeza. Em 1997, eu fui... Agora ele vai falar sobre quando ele veio no Brasil. Porém, eu quero mostrar para você que isso ainda acontece hoje. Preste atenção. Convidado para uma convenção nacional no Brasil e eu estava muito empolgado. Eu nunca tinha ido ao Brasil antes. Eu lembro de entrar no avião e naqueles últimos 8 dias eu já tinha ido a Singapura e Suécia. E agora eu estava entrando no avião para ir para o Brasil e na primeira noite que eu acordei naquele país eu me perguntei em que lugar do mundo estou. Então voei para lá, fiquei orando a tarde inteira, eu estava muito empolgado, havia ouvido falar muito sobre o Brasil. E lá estavam me levando para aquela conferência enorme, eu lembro que foi na capital do Brasil, Brasília. E ainda estávamos a quarteirões de distância daquela conferência e já havia carros parados por todas as ruas. Eu perguntei ao motorista, esses carros vão para a conferência? E ele, sim. Nós entramos no estacionamento, estava lotado, havia um lugar reservado. Eu lembro quando eu saí do carro, eu lembro de ouvir aquele louvor que vinha de dentro do auditório, porque entenda, o que acontece no Brasil é que eles deixam espaço que aumenta o pé direito em cerca de 1,5 metro por todo o prédio para melhorar a ventilação, vocês entendem? Então, eu me lembro, eu estava muito empolgado, eu entrei naquele prédio e eles imediatamente me colocaram na plataforma. Estavam lá os melhores músicos de todo o Brasil e também cantores naquela plataforma e, eu vou dizer, eram muito bons. Eu não entendia uma palavra do que falavam, era português, mas eram bons. E eu lembro que eu estava sentado na plataforma durante o louvor, o auditório lotado, sabe, milhares e milhares de pessoas, não havia um lugar vazio, sabe, por todas as galerias, todo lugar, tudo lotado. E eu pensei, rapaz, vai ser uma atmosfera e tanto, sabe, uma convenção nacional, mas lá estou eu parado e eu... Não há presença de Deus nesse lugar. Deixa eu explicar a vocês. A Bíblia fala de 2 tipos de presença de Deus. Primeiro, a sua onipresença. É a presença do Senhor sobre a qual Davi falou, para onde fugirei da tua presença? Se vou para o monte mais alto ou ao mais fundo abismo, ali tu estás. É a presença do Senhor que diz, nunca te deixarei ou abandonarei. É a onipresença. Mas a outra presença do Senhor que a Bíblia fala é a presença manifesta. Repitam, manifesta. Jesus disse em João 14, eu me manifestarei a vocês, certo? Esta presença não estava naquela atmosfera. E eu lembro, sabe... Eu estava ali sentado perguntando o que aconteceu. Eu lembro que eu orei e disse, Senhor, onde está a sua presença? Preste atenção, amado, no que ele vai falar. A gente vai fazer um comparativo, depois eu quero fazer um comentário com você no final do vídeo. E de repente foi como se Deus abrisse meus olhos para ter a resposta da oração. E eu comecei a olhar para aquelas pessoas e ali estavam todos louvando. E havia várias pessoas com a mão no bolso, olhando para cima assim, e outras pessoas de braços cruzados assim, olhando ao redor. Outras pessoas entrando e saindo para comprar e trazer coisas, sabe, Coca-Cola, tudo mais. Outras pessoas cochichando umas com as outras. E eu não estou falando só algumas, a maioria das pessoas naquele lugar. E eu disse, ok, isso vai se acalmar. Eles continuaram, começou a adoração e... Ainda daquele jeito? Fazendo a mesma coisa? Então terminaram louvor e adoração cerca de 45 minutos. Um dos líderes subiu e começou a ler uma passagem. E eu vejo pessoas sentadas ali, olhando ao redor assim, outros de braços cruzados, outros cochichando, dava até para ouvir aquele ruído de pessoas falando. Sabe, aquelas vozes sussurrando, pessoas mexendo nas bolsas, entrando e saindo. E agora eu já estava com raiva, ok? Então, assim que me apresentaram, eu lembro que eu andei pela plataforma e o meu intérprete, eu lembro, ele estava aqui à minha direita. Eu apenas coloquei meu cotovelo assim e fiquei ali olhando para eles. Ok? Agora, quando você é o pregador convidado de uma conferência nacional e é o culto da sexta-noite, você é apresentado e fica ali em pé olhando para as pessoas, quantos sabem que isso vai chamar a atenção das pessoas? Porque de repente, em 45 segundos, todo mundo estava olhando para mim assim, o que ele está fazendo? Ele devia estar falando? E eu ali parado, e de repente eu comecei a perceber que todos os olhos naquele prédio estavam sobre mim. E deixa eu falar algo pra você. É diferente hoje. Sabe, hoje as pessoas elas não têm mais respeito pela palavra, pela presença de Deus.
Hoje entram nas igrejas, batem papo, conversam, não estão nem aí com quem está cantando, louvando, tentando levar a igreja à adoração. Quando é o momento da palavra, fica levantando para beber água. Logicamente que a gente entende quando a pessoa tem uma necessidade, está com a barriga ruim, precisa ir no banheiro, não tem problema, mas o problema é que as pessoas às vezes usam isso como desculpa para ir lá para o fundo, pegar uma água, ficar olhando no celular, vendo mensagens enquanto o culto está rolando. Falta de temor e reverência. Eu quero então deixar ele continuar e veja a atitude que ele tomou quando ele percebeu isso. E essas foram as primeiras palavras que eu falei ao público brasileiro. Eu não disse, olá, é bom estar aqui nessa conferência. As primeiras palavras que saíram da minha boca, eu disse, eu tenho 2 perguntas. Pergunta número 1. Você está sentado à mesa falando com alguém, e enquanto você fala com ele, ele fica de braços cruzados, olhando ao redor, mão no bolso, olhando para baixo, ou cochichando com alguém do lado. Eu disse, você continuaria falando com ele? E a multidão disse não. Eu disse, se toda vez que você vai na casa de alguém, você bate na porta, a pessoa abre e fica assim, ai, você de novo, entra aí. Você continuaria a ir? Disseram não. Eu disse, eu já estou nesse auditório há 1 hora. E eu não senti nenhuma grama da presença de Deus, e a razão para isso é, porque Deus disse em Salmos 89:7, Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, e todos os que o cercam o reverenciam. Você nunca vai encontrá-lo numa atmosfera em que ele não é grandemente respeitado. Eu disse, se o primeiro-ministro, o presidente da sua nação, subisse nessa plataforma hoje, ele receberia muito mais respeito que o Espírito Santo. Eu disse, se Pelé, o seu jogador de futebol mais famoso, subisse nessa plataforma hoje, você ficaria na ponta da cadeira esperando para ver o que ele ia falar e dando a ele todo o respeito. Eu disse, vocês não, eu disse não, honram a presença do Espírito de Deus. E pelos próximos 75 minutos eu preguei sobre o temor do Senhor. Quando eu acabei de pregar e dava para sentir a atmosfera mudando... Veja o que aconteceu agora. Após a pregação dele, entenda uma coisa, eu quero falar com você sobre ter medo e temor. São coisas diferentes, as pessoas confundem o ter medo de Deus e o teu temor a Deus. Então fique até o final desse vídeo que vai ser importante para você. Veja o que aconteceu quando as pessoas entenderam o que é o temor do Senhor. A palavra quebrantando os corações dos homens. Quando eu terminei depois daqueles 75 minutos de pregação, eu disse cada um, e entenda, era uma conferência de crentes, não era evangelístico. Eu disse cada um aqui que diz que é nascido de novo, mas não tem o temor do Senhor e quer se arrepender, levante. 3/4 daquele auditório se levantaram imediatamente. Ouçam, assim que se levantaram, a presença de Deus entrou naquele lugar pela primeira vez. Eu estava chocado. Eu disse, rapaz, nem oramos? Sabe, entenda isso, eu estava naquele prédio há quase 2 horas, e eu não sentia nada da presença de Deus, e de repente as pessoas chorando... Você ouvia os choros, dava para sentir. E nos últimos minutos, eu ouvi o Espírito Santo dizendo para mim, eu quero que você os guie numa oração de arrependimento, e eu fiz isso. E oraram de coração, Senhor, eu me arrependo. E assim que fizeram isso, outra onda da presença de Deus veio e agora estavam chorando mais por todo lado. Foi maravilhoso, durou uns 2 ou 3 minutos, e aquilo se levantou de novo e o Espírito Santo disse para mim, eu estou vindo mais uma vez. Depois de 3 segundos que ele disse mais uma vez, essa é a única forma que eu tenho para descrever e acredite, eu nunca exageraria. Mas imagine você em pé no final da pista de decolagem do aeroporto e um avião Boeing decola na sua frente. Esse tipo de som de um vento violento chegou soprando naquele auditório. Quando aquele vento começou a soprar, as pessoas começaram a gritar. Agora imagine você, milhares de latinos gritando. Imagina como foi alto, vocês estão aqui? Mas o vento ainda era mais alto. E eu me lembro que eu estava ali em pé. Imagine eu ali em pé. E não esqueçam, o púlpito estava aqui perto, e eu lembro que eu olhei e fiquei... Oh, meu Deus! Porque de repente chegou uma percepção. Não foi papai que entrou nesse auditório, foi o rei que entrou. Estão comigo? E eu lembro de pensar, talvez seja um avião, mas não, eu fiquei arrepiado lá e estou arrepiado agora. E um pensamento passou por mim, um pensamento, ouçam, um pensamento na minha cabeça, um movimento errado agora, você está morto. Agora, não estou dizendo o que aconteceria, mas sabe aquele tipo de presença, Ananias fez um movimento errado e morreu. Ok? Então estou dizendo eu ali parado e, meu Deus, e as pessoas gritando. E o vento mais alto durou 90 segundos e de repente se foi, desapareceu. E assim que ele se foi, as pessoas despencaram em suas cadeiras chorando. Sabe, depois disso eu ainda fiquei recebendo, cerca de 10 anos depois, e-mails sobre aquele dia, de pessoas e líderes que estavam lá. E as pessoas chorando, curvadas em suas cadeiras, e eu ali parado perguntando, o que vou fazer? Senhor, o que eu vou fazer? E Deus, para você já deu. Então eu olhei para o líder e disse, é todo seu. E eu lembro que me levaram para fora e me perguntaram, você quer comer alguma coisa? E eu disse, não, obrigado. Bem, a cantora que era a atração principal naquela noite, entrou no carro que eu estava com seu marido e ela gritou,
Você ouviu o vento? Você ouviu o vento? Bem, eu não queria admitir, eu disse, talvez foi um avião que voou perto do prédio. E ela começou a gritar comigo, sabe, latinos. Do que você está falando? Eu vi fogo por todo o prédio e ela... O marido acalmando ela e... Ele era um homem bem calmo. E ele disse, senhor, aquilo não foi um avião. Eu disse, como você sabe? Ele disse porque havia seguranças e policiais ao redor de todo o prédio e quando o vento começou, a maioria nem era salva. Quando o vento começou a soprar, sabe, mandaram pessoas lá dentro para falar com nossos líderes e perguntar que vento era aquele vindo dali de dentro. Ele disse, além disso, eu estava na mesa de som para garantir que a voz dela ia ficar boa. Ele disse, eu olhei para a mesa de som quando o vento estava soprando e todos os medidores estavam em zero. Não entrou nada do som do vento no sistema de som. Eu disse, meu Deus, me leve para o meu hotel agora. Eu lembro, eu fiquei até 1h30 da manhã na varanda do hotel adorando e na manhã seguinte, ouçam, na manhã seguinte entramos naquele culto. Você não imagina as curas, as salvações, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Tudo, ouçam, tudo por causa de uma palavra. O temor do Senhor. Criou uma atmosfera naquele lugar para aquelas pessoas receberem. Foi totalmente diferente a manhã seguinte, vocês entendem? Vocês estão comigo? Amados, veja a diferença de quando a pessoa entende o temor do Senhor. O temor do Senhor não é ter medo. Eu vou até ler para você o que está anotado aqui, ó. A sabedoria vem de temer o Senhor. Quem teme o Senhor tem respeito por ele e não quero desagradar a Deus. Por isso, o temor do Senhor leva uma vida correta, de obediência a Deus. O temor do Senhor nos ajuda a evitar os erros. As regras de Deus nos protegem do pecado e suas consequências. Quando Deus diz não, Ele está te protegendo, te amando, te ajudando. Ele não está punindo você por nada. Quando obedecemos a Deus, ficamos debaixo da proteção da sua justiça e da sua justiça. O temor do Senhor também nos ensina a nos arrepender, né, e pedir perdão pelos nossos pecados. Temer a Deus não é ter medo dele, mas é ter raiva do pecado, ter ódio, pavor, não querer estar no pecado e desagradar a Deus. É não querer sair do centro da vontade de Deus. Esse é o temor. E respeitar o Senhor. Quando você respeita e você sabe que você está num ambiente de adoração, lógico que isso tem que ser na sua vida 24 horas, mas no ambiente de adoração você respeita aquele momento. Isso é temor. Eu estou diante do Rei. Olha, o que dizem no Novo Testamento, para você que está falando, isso aí é Velho Testamento. Não. Deixa eu ler para você o que diz Lucas, capítulo 12, versículo 4 e 5. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer. Mas isso é Jesus, está falando. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Não é ter medo, é ter temor. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Amado, respeito, reverência. Está faltando isso na igreja brasileira. As pessoas hoje vão de cropped, mostrando quase que o seio na igreja. As pessoas vão com shorts tão curto que se baixar a gente vê o útero. Vestido tão colado que parece que foi colocado a vácuo. E para os homens também estão indo cada vez mais com umas calças tão apertadas que eu não sei como consegue respirar, não sei como não dói de tão apertado. E eu não estou falando só de vestimentas, mas na atitude, porque ainda assim, se a pessoa tivesse uma vestimenta ruim, mas tivesse respeito, primeiro, se ela tivesse respeito e temor, ela não iria com essa vestimenta. Mas se tivesse temor a Deus, querido, mas o problema é esse. As pessoas vão na igreja para participar de um culto religioso, de uma religião, mas não para adorar o soberano Deus, não para louvar o soberano Deus, para estar na presença dele. E isso faz a diferença. É isso que atrai a presença de Deus. As pessoas vivem de migalhas e acham que está muito bom. Deus tem muito mais para você, querido. Aprenda o temor do Senhor. Para isso eu vou deixar, não tenho nada com o pessoal do canal Sozo Produções, mas é um canal maravilhoso. Não consegui, assim, nem entrei em contato com eles, mas é um canal maravilhoso que vai te ensinar muito. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, deste conteúdo que eu passei para você. Você pode assistir, são 8 vídeos do temor do Senhor. Tem o vídeo Coração Ardente lá, que são 12 vídeos. São palavras maravilhosas do John Bevere, que vão impactar muito a sua vida. Quer mudar de vida esse ano? Então assista essas palavras. Pegue conteúdos que são muito mais do que um mingauzinho com leite, espiritualmente falando. Mas são a feijoada espiritual, aquilo que vai mudar a sua vida. Então assista também esses conteúdos que vão transformar a sua vida, tá bom? Não fique com pedacinhos, não. Assista o conteúdo completo, faça todas as aulas gratuitas lá, que é a respeito do livro dele, que vão com certeza
mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve. Um forte abraço, um bom começo de ano para você e até um próximo vídeo.